Chamo-me Serafina Lantieri, tenho 58 anos e o relato que irei lhes narrar transformou minha existência para sempre. Existem noites que jamais se apagam da memória e aquela primeira madrugada dormindo sobre o piso gélido da igreja de São Giuseppe foi uma delas. Não porque eu escolhesse estar ali, mas porque não me restava outro abrigo neste mundo. Quando a vida perde tudo, quando as paredes do teu lar já não te pertencem, e os únicos braços que te sustentam são os de um menino de 8 anos, compreendes que a dignidade é apenas uma palavra que usamos quando ainda nos resta algo a perder. O meu marido Antônio havia falecido apenas 2 meses antes, 43 anos unidos, e de repente, um infarto silencioso no meio da madrugada. Nem sequer pude me despedir. Despertei e ele já estava frio ao meu lado. O funeral esgotou nossas economias e, quando chegaram as dívidas que ele havia ocultado por vergonha, entendi que estávamos arruinados. Nossa pequena casa nos arredores de Bolonha foi penhorada 3 semanas após o enterro. Assim, tão rápido, desmorona-se uma vida. Mas não estava sozinha. Comigo vive a Mateu, meu neto, o filho da minha Júlia. Ela havia morrido 3 anos atrás num acidente de trânsito que também me arrebatou o meu genro. Mateu ficou órfão aos 5 anos e Antônio e eu o acolhemos sem pensar 2 vezes. Era a única coisa que nos restava dela. Seus mesmos olhos escuros, seu sorriso tímido, sua maneira de inclinar a cabeça quando sentia medo. Cuidar dele tinha me mantido viva depois de perder a minha filha, mas agora sem casa, sem dinheiro, sem Antônio, não sabia como protegê-lo. Na primeira noite na igreja chegamos quando já havia escurecido. Mateu levava sua mochila com 2 mudas de roupa e seu peluche, um coelho cinza, que a Júlia lhe havia dado antes de morrer. Eu carregava um saco com mantas velhas e outro com o pouco que havíamos conseguido salvar. Padre Marco, o pároco Tinhanas, visto rondando pela vizinhança durante o dia. Era um homem de uns 50 anos com o cabelo completamente branco e um olhar que parecia ver além das palavras. Quando nos aproximamos da porta lateral da igreja, ele já estava esperando-nos. Serafina, disse-me com voz suave. A casa de Deus não fecha suas portas. Não fez perguntas, não houve julgamentos, simplesmente deixou-nos passar e mostrou-nos um pequeno espaço atrás do altar onde guardavam os ornamentos litúrgicos. Aqui podem ficar pelas noites, mas ao amanhecer devem sair antes que cheguem os fiéis. Não posso permitir que saibam que dormem aqui ou virão os serviços sociais. Aceitei, sem protestar. Sabia que o Padre Marco arriscava muito ao ajudar-nos. Nessa noite estendi as mantas sobre o chão de mármore e deitei o Mateio junto a mim. Ele tremia, não de frio, mas de medo. Nona, sussurrou-me. Por que dormimos na igreja? Acariciei o seu cabelo e disse-lhe a única coisa que pude. Porque aqui, Deus nos cuida. Tesouro. Aqui estamos seguros. Mas eu não me sentia segura. Sentia que me estava afogando num mar de vergonha e desespero. Como havia chegado a isto? Como havia caído tão baixo? Olhei para o altar, para o crucifixo iluminado pelas velas perpétuas, e não consegui rezar. As palavras "Entalavam-se", senti-me abandonada, invisível, como se Deus mesmo tivesse desviado seu olhar de mim. As semanas passaram numa rotina esgotante. Cada manhã, antes da aurora, despertava o Mateu e saíamos pela porta traseira da igreja. Caminhávamos até um parque próximo onde ele podia lavar-se nos banheiros públicos, enquanto eu tentava pentear seu cabelo e torná-lo apresentável para a escola. Eu mesma arrumava-me como podia, escondendo-me em recantos escuros para mudar de roupa, sempre com o temor de que alguém nos descobrisse. Depois acompanhava ou até a escola San Domenico, onde as freiras o recebiam sem fazer perguntas. Elas sabiam da nossa situação. Padre Marco lhes havia falado, mas mantinham o silêncio por compaixão.
Durante o dia, eu vagava pelas ruas de Bolonha buscando trabalho. Na minha idade, ninguém me contratava. Tentei limpar casas, mas as senhoras preferiam mulheres mais jovens. Tentei vender flores na praça, mas os vendedores estabelecidos expulsavam-me. Sobrevivíamos com o pouco que o Padre Marco nos dava. Pão do dia anterior, algo da sopa que sobrava das reuniões paroquiais, moedas que alguns fiéis deixavam discretamente na minha mão quando saía da missa. Mas então chegou o golpe que quase me destrói. Uma tarde de outubro, a professora do Mateus chamou-me à parte depois da aula. Era uma mulher jovem chamada Valentina, de olhos preocupados. Senhora Lantieri, disse-me, o Mateu tem estado muito cansado ultimamente. Dorme na rala, tem hematomas nas pernas e esta manhã sangrou o nariz sem razão. Creio que deveria levá-lo ao médico. O pânico atravessou-me como uma faca. Levei o Mateu ao hospital público nessa mesma tarde. Depois de horas de espera, uma médica chamada Isabela Ferretti recebeu-nos. Era uma mulher de uns 40 anos com o cabelo preso num rabo de cavalo e uma expressão séria. Examinou o Mateu, fez-lhe perguntas e, finalmente, ordenou análises de sangue. Volte amanhã pelos resultados, disse-me, sem revelar nada. Nessa noite, na igreja, não pude dormir. Mateu tossia nos sonhos, seu pequeno corpo tremendo sob as mantas. Eu rezava compulsivamente desesperadamente, repetindo as mesmas palavras uma e outra vez. Por favor, Deus, não me tires. Não me tires também a ele. No dia seguinte, quando regressamos ao hospital, a doutora Ferretti fez-nos passar ao seu consultório com uma expressão grave. Sentou-se frente a nós e tomou ar antes de falar. Serafina, disse usando o meu nome próprio. Algo que me surpreendeu. Os resultados do Mateu mostram uma anomalia severa nos seus glóbulos brancos. Precisamos fazer-lhe mais testes, mas suspeitamos que pode ser leucemia. O mundo parou. A palavra leucemia ressoou na minha cabeça como um sino fúnebre. Senti que me afogava, que as paredes do consultório se fechavam sobre mim. Mateu olhava-me sem entender, com esses olhos escuros, idênticos aos da minha Júlia. O que é leucemia, Nana? Perguntou com voz pequena. A doutora Ferretti continuou explicando com voz profissional, mas compassiva. É um tipo de câncer no sangue, é grave, mas há tratamentos. Precisamos hospitalizá-lo de imediato para começar com quimioterapia. Logo baixou a voz e acrescentou algo que me partiu a alma. O tratamento é caro, Serafina. Tem seguro médico? Neguei com a cabeça, incapaz de falar. A doutora suspirou e escreveu algo no seu computador. Verei o que posso fazer. Há programas de assistência. Vamos interná-lo esta mesma tarde. Mateu foi internado na ala pediátrica do Hospital Santo. Era uma sala grande com 6 camas, cada uma ocupada por uma criança doente. As paredes estavam pintadas de cores pastel, com desenhos de animais sorridentes. Uma tentativa desesperada de tornar menos aterrorizante um lugar onde as crianças lutam por suas vidas. Ao Mateu, atribuíram a cama junto à janela. Eu instalei-me na cadeira ao seu lado, decidida a não me mover dali. Foi então que o vi, pela primeira vez. Na parede frente à cama do Mateu pendia um pôster emoldurado. Era a imagem de um adolescente sorridente, de olhos brilhantes e cabelo castanho. Abaixo lia-se: Beato Carlo Acutis, patrono dos jovens e da internet. Nunca havia ouvido falar dele. Nessa noite, uma enfermeira chamada Chiara veio examinar o Mateu. Era uma mulher de uns 30 anos com o cabelo loiro recolhido sob a sua touca e um sorriso genuíno. Notou que eu olhava o pôster. Conhece o Carlo Acutis? Perguntou-me enquanto ajustava o soro do Mateu. Não, admiti. Quem era? Chiara sentou-se na beira da cama com uma expressão iluminada. Era um menino italiano de Milão. Morreu de leucemia quando tinha apenas 15 anos.
a mesma doença que tem o seu neto. O meu coração apertou-se. Mas Chiara continuou. Era um menino extraordinário. Desde pequeno, teve uma devoção especial pela Eucaristia. Ia à missa todos os dias, ajudava os pobres, criou páginas web sobre milagres eucarísticos e, quando adoeceu, ofereceu o seu sofrimento pelo Papa e pela Igreja. Morreu com um sorriso dizendo que estava feliz de ir para o céu. E é santo? Perguntei com voz trêmula. Foi beatificado em 2020, explicou Chiara. Milhares de pessoas em todo o mundo rezam-lhe, especialmente famílias com crianças doentes. Disse que intercede poderosamente desde o céu ou rume, diretamente nos olhos. A senhora deveria rezar-lhe, senhora Serafina. Peça-lhe que cuide do Mateio. Nessa noite, depois de o Mateio adormecer, fiquei olhando o pôster de Carlo Acutis. O seu sorriso parecia tão cheio de vida, tão cheio de esperança. Não entendia como um menino que havia morrido tão jovem podia parecer tão feliz, mas algo nos seus olhos chamava-me, como se me estivesse dizendo: confia, não estás sozinha. Comecei a rezar-lhe nessa mesma noite. Não sabia como faz Clo corretamente. Nunca havia rezado a um beato antes. Simplesmente falei desde o meu coração despedaçado. Carlo, sussurrei na escuridão do hospital. Não sei se me podes escutar. Não sei se importa o suficiente para que me escutes. Mas por favor, cuida do meu neto. Ele é tudo o que me resta. É inocente, é bom, não merece sofrer. Se precisas que alguém sofra, leva-me a mim. Mas por favor, salva-o a ele. Os dias que se seguiram foram um pesadelo. Mateio começou a quimioterapia. E os efeitos foram devastadores. Vomitava constantemente. Perdeu o seu apetite. A sua pele tornou-se pálida, como o papel. O seu formoso cabelo escuro, tão parecido ao da Júlia, começou a cair em mecas. Uma manhã despertei e encontrei a sua almofada coberta de cabelo. Mateus chorou quando se viu no espelho. Nona, pareço um monstro? Soluçou. Abracei-o com todas as minhas forças, tentando não desmoronar frente a ele. És lindo, tesouro. És o menino mais lindo do mundo. Mas por dentro eu também me estava desmoronando. As faturas do hospital começaram a chegar. Quantias impossíveis que nunca poderia pagar. A doutora Ferretti assegurou-me que o hospital não nos abandonaria, que havia fundos de emergência. Mas eu via a preocupação nos seus olhos. A quimioterapia era cara e o prognóstico era incerto. A leucemia do Mateio era agressiva, das mais difíceis de tratar. Cada noite, depois de o Mateio adormecer, eu regressava à igreja de São Giuseppe. Padre Marco tinha-me dado uma chave da porta lateral para que pudesse entrar e sair sem incomodá-lo. A igreja converteu-se no meu refúgio, o único lugar onde podia desabafar a minha dor sem assustar o Mateio a Joravemi, frente ao altar, e chorava até que não me restavam lágrimas. E sempre falava com Carlo Acutis. Carlo, dizia-lhe dizer-me, que tu também sofreste isto, que também passaste pela dor, o medo, a fraqueza. Então tu entendes, tu sabes o que é estar nessa cama de hospital. Por favor, intercede pelo Mateio. Pede a Deus que o cure. Eu não tenho nada para oferecer. Não sou ninguém especial, mas tu eras especial. Tu eras santo. Se pedires isto a Deus, ele te escutará. Uma noite, o padre Marco encontrou-me, chorando na igreja perto das 2 da manhã. Sentou-se no banco ao meu lado sem dizer nada, simplesmente acompanhando-me em silêncio. Finalmente, com voz suave, diz-me Serafina, a fé não é ausência de medo, é continuar confiando apesar do medo. Carlo Acutis entendeu isso. Por isso pôde sorrir inclusive no seu leito de morte. Não porque não tivesse medo, mas porque sabia que Deus nunca o abandonaria. Mas eu sinto que Deus me abandonou. Confessei
entre soluços. Perdi a minha filha, perdi o meu esposo, perdi a minha casa e agora vou perder o meu neto. Quanto mais tenho que perder antes que Deus me escute? Padre Marco tomou a minha mão enrugada entre as suas. Deus te escuta, Serafina. Cada lágrima que derramaste, Ele ao recolheu. Mas às vezes a sua resposta não chega da maneira que esperamos ou no momento que queremos. Continua rezando, continua confiando e deixa que o Carlo interceda por ti. Passaram as semanas, outubro convertuse, em novembro e novembro trouxe consigo o frio mordaz do inverno italiano. Matteo continuava hospitalizado, seu pequeno corpo lutando contra o veneno da quimioterapia tanto como contra o câncer. Os médicos falavam em termos técnicos que eu não entendia completamente, mas captava a essência. As coisas não iam bem. O câncer era resistente, mais agressivo do que haviam antecipado. Foi durante esses dias obscuros que comecei a notar algo estranho. Pequenas coisas aparentemente insignificantes, mas que começaram a acumular-se de maneira que não podia ignorar. Uma manhã, encontrei um envelope sob a porta do quarto do Matteo no hospital. Dentro havia 500 euro em dinheiro e uma nota que dizia: para a família Lantieri, que Carlo Acutis os abençoe. Não havia assinatura, não havia remetente. Quando perguntei às enfermeiras, nenhuma sabia quem o havia deixado. Dias depois, a farmacêutica do hospital, uma mulher chamada Lucia, com sotaque napolitano, chamou-me à parte. Senhora Serafina, disse-me em voz baixa, os medicamentos que o Matteo precisa para os efeitos secundários não estão cobertos pelo seguro. Custam quase 300 euro ao mês. O meu coração afundou. Mas ela continuou com um sorriso misterioso. Encontrei um fornecedor que nos doa. Terá todos os medicamentos que necessite grátis. Quem faz isso? Perguntei assombrada. Lucia encolheu os ombros. Não sei, é anônimo, mas quem quer que seja tem bom coração. E depois estava Giuseppe, o padeiro cuja loja ficava em frente ao hospital. Era um homem corpulento de uns 60 anos com bigode cinza e mãos enormes. Cada manhã, quando eu saía do hospital para tomar ar fresco, ele chamava-me da sua porta. Senhora Serafina, bena, bena, e entregava-me um saco com pão fresco, focaccia, às vezes bolos. É o que sobrou de ontem, dizia sempre. Embora eu soubesse que mentia, o pão estava requém-cedo do forno, ainda quente. Um dia, finalmente, perguntei-lhe: Giuseppe, por que faz isto por nós? Nem sequer nos conhece. Ele olhou-me com olhos úmidos. A minha filha também teve leucemia quando era menina, há 20 anos. E uma mulher do bairro, uma desconhecida, trazia-nos comida todos os dias durante o seu tratamento. Nunca pude agradecer-lhe porque se mudou antes que eu reunisse a coragem. Assim que agora eu faço o mesmo. É a minha maneira de honrar a sua bondade. Fez uma pausa e acrescentou: além disso, a minha filha cura-se. Os milagres existem, senhora. Continue acreditando. Nessa noite, contei ao Matteo sobre todas estas pequenas bênçãos, enquanto ele jazia na sua cama de hospital, demasiado fraco para se mover. Vês, tesouro, disse-lhe, acariciando a sua mão pequena. Não estamos sós. Há anjos cuidando-nas. Matteo, com a sua voz débil, sussurrou: achas que o Carlo é um desses anjos, Nana? A pergunta atravessou-me. Olhei o pôster na parede, o sorriso perpétuo desse adolescente que havia sofrido o mesmo que o meu neto. Sim, amor. Creio que o Carlo está cuidando-nos. Estou segura disso. Mas a minha fé estava prestes a ser provada da maneira mais terrível. No início de dezembro, a doutora Ferretti pediu-me que a acompanhasse ao seu escritório. Deixei o Matteo com a Chiara, a enfermeira, e segui a doutora pelo corredor com o coração, batendo dolorosamente. Quando fechamos a porta do seu escritório, ela sentou-se pesadamente na sua cadeira e olhou-me com uma expressão que nunca esquecerei, uma mistura de compaixão profissional e derrota pessoal. Serafina,
começou com voz cautelosa. As últimas análises do Mateu não são boas. O câncer não está respondendo à quimioterapia como esperávamos. De fato, está se espalhando mais rápido. Tirou umas radiografias e mostrou mais. Embora eu não entendesse o que via. Temos opções mais agressivas, mas são arriscadas e, honestamente, não posso prometer-lhe que funcionarão. O que está dizendo? Perguntei, embora já soubesse a resposta. A doutora Ferretti baixou o olhar. Estou dizendo que deve preparar-se para a possibilidade de que o Mateu não supere isto. Estamos fazendo tudo o que é humanamente possível, mas às vezes não é suficiente. O mundo desmoronou ao meu redor. Levantei-me da cadeira, sem dizer palavra, e saí do seu escritório. Caminhei pelos corredores do hospital como uma sonâmbula. Desci as escadas, atravessei as portas principais e continuei caminhando sem rumo pelas ruas de Bolonha. Não sentia o frio de dezembro. Não sentia nada, exceto um vazio terrível que me devorava por dentro. Terminei na igreja de São Giuseppe. Não sei como. Entrei pela porta principal que estava aberta porque era hora de confissões. Havia alguns fiéis dispersos nos bancos, cabeças inclinadas em oração. Eu caminhei direto ao altar e desabei ali de joelhos, sem me importar quem me visse. E pela primeira vez na minha vida, gritei numa igreja. Por quê? Gritei olhando para o crucifixo. Por que me fazes isto? Não perdi o suficiente? Não sofri o suficiente? A minha filha, o meu marido, a minha casa, e agora queres levar o meu neto também? Não é justo. Ele é inocente. É apenas um menino. As pessoas honravam-me, algumas com surpresa, outras com compaixão, mas não me importava. Eu golpeava o chão com os meus punhos, soluçando sem controle. Carlo, gritai, disseram-me que tu intercedes, que tu ajudas. Onde estás? Por que não fazes nada? Acaso não te importas? Padre Marco apareceu de repente ao meu lado. Ajoelhou-se junto a mim e rodeou-me com os seus braços enquanto eu me desmoronava completamente. Não disse nada. Não tentou consolar-me com palavras vazias. Simplesmente me segurou enquanto eu chorava, absorvendo a minha dor em silêncio. Finalmente, quando os meus soluços se converteram em suspiros esgotados, ele falou: Serafina, vou fazer algo que raramente faço, disse com voz firme. Esta noite vou convocar toda a comunidade paroquial para uma vigília de oração pelo Mateu. Vamos rezar juntos a noite toda, se for necessário. E vamos pedir a Carlo Acutis que interceda com todo o poder que tem no céu. Nessa noite, algo extraordinário sucedeu. A igreja de São Giuseppe encheu-se até rebentar. Havia pelo menos 200 pessoas, talvez mais. Gente que eu conhecia de vista e muitos que nunca havia visto. Vinham de outros bairros, outras paróquias. A palavra devia-se espalhado de alguma maneira. Padre Marco havia organizado tudo em questão de horas. Velas, rosários, uma grande imagem de Carlo Acutis colocada junto ao altar. Giuseppe o padeiro estava ali com a sua esposa. Lúcia, a farmacêutica, veio com a sua família. Valentina, a professora do Mateu, chegou com outros professores da escola. Inclusive Tiara, a enfermeira, veio depois de terminar o seu turno. E havia tantos outros rostos desconhecidos, unidos por um propósito comum: rezar pela vida de um menino. Padre Marco começou a vigília com uma missa especial. Na sua homilia, falou sobre Carlo Acutis. Carlo entendeu algo que muitos de nós esquecemos. Disse: entendeu que o sofrimento, quando se oferece com amor, tem um poder imenso. Ele não desperdiçou a sua dor, transformou-a em oração. E essa oração continua ressoando no céu. Depois olhou para todos nós. Esta noite vamos unir o nosso sofrimento com o do Carlo. Vamos oferecer pelo Mateu, pela sua cura, pela sua vida.
Rezamos o Rosário, os 5 mistérios completos, cada um meditado com intenção profunda. Cantamos hinos alguns tão velhos que a minha avó os cantava. Lemos passagens da Escritura sobre cura e esperança. E durante todo esse tempo, eu permaneci ajoelhada frente ao altar, olhando a imagem do Carlo, rogando-lhe com cada fibra do meu ser. À meia-noite, o padre Marco propôs algo. Vamos fazer uma hora santa, disse. Uma hora de silêncio frente ao Santíssimo Sacramento, oferecida completamente pelo Mateio, colocou a custódia com a Eucaristia no altar e a Ramonés, todos em silêncio. O único som era o ocasional estalo dos joelhos ou o sussurro de alguém mudando de posição. Foi nesse silêncio, nessa hora de contemplação pura, quando senti algo, não posso explicá-lo de outra maneira que dizer que foi uma presença. Não vi nada, não escutei nenhuma voz, mas senti com uma certeza que transpassava toda a dúvida que alguém estava ali conosco. Alguém jovem, alguém cheio de luz, alguém que sorria e soube sem saber como que era o Carlo. Lágrimas começaram a rolar pelas minhas bochechas, mas não eram lágrimas de desespero. Eram lágrimas de algo que não havia sentido em meses. Paz, uma paz profunda, inexplicável, que acalmou a tempestade no meu interior e no meu coração, escutei palavras que não vinham de mim. Confia, ele ficará bem. Confia. A vigília terminou ao amanhecer. Quando saí da igreja, o céu estava pintado de rosa e dourado. A cidade despertava lentamente, alheia ao milagre que acabava de ocorrer nos nossos corações. Padre Marco Abracumi, nos degraus da igreja. Vá ao hospital, Serafina, disse-me. Vá ver o seu neto, Coriaiaus Musi, 67 anos, com joelhos artríticos e pulmões cansados. Corri pelas ruas de Bolonha como se tivesse 20 anos. Cheguei ao hospital ofegante, tomei o elevador até a ala pediátrica e entrei no quarto do Mateu. Chiara estava ali verificando seus sinais vitais com uma expressão perplexa. O que passa? Perguntei alarmada. Chiara virou-se para mim com olhos muito abertos. Não entendo. A sua pressão arterial estabilizou-se. A sua temperatura é normal pela primeira vez em semanas. E olhe, apontou o monitor. A sua frequência cardíaca é a de uma criança saudável. Mateu estava desperto. E o que vi deteve-me em seco. Tinha cor nas suas bochechas, os seus olhos estavam claros, alertas e estava sorrindo. Nona, disse com voz mais forte do que havia sido em semanas. Tive um sonho lindo. Sonhei com um menino mais velho que eu. Tinha minha idade, mas era mais alto. Disse-me que não tivesse medo, que tudo ia ficar bem, e depois mostrou-me o céu. Era tão lindo, Nana. Mas disse-me que ainda não era o meu momento de ir lá, que tinha que ficar contigo. O meu coração parou. Esse menino tinha olhos castanhos? Perguntei com voz trêmula. Mateu assentiu. Sim, e um sorriso muito grande. Disse-me o seu nome, mas não me lembro bem. Era algo como Carlos cair de joelhos junto à sua cama soluçando. Tomei a sua mão pequena e beijei-a uma e outra vez. Era Carlo, tesouro. Era Carlo Acutis. Veio visitar-te. Nessa manhã a doutora Ferretti entrou para sua ronda habitual e ficou paralisada ao ver o Mateio. Revisou os seus sinais vitais. Revisou os monitores e logo saiu apressada para ordenar novas análises de sangue. 2 horas depois regressou com os resultados na mão e uma expressão que nunca havia visto no seu rosto profissional. Assombro pural, Sarafina, disse sentando-se pesadamente na cadeira. Não sei como explicar isto. Os glóbulos brancos do Mateu estão normalizando. A contagem de blastos baixou dramaticamente. É como se o câncer se estivesse retirando. O que significa isso? Perguntei quase sem me atrever a esperar. A doutora Ferretti ou Rumi? Diretamente. Significa que está em remissão. Súbita?
inexplicável remissão. Sou oncologista há 15 anos, Serafina, e nunca vi algo assim, medicamente falando. Isto não deveria ser possível. O tipo de leucemia que o Mateu tem não entra em remissão da noite para o dia, mas os números não mentem. Então, vai se curar? As palavras apenas podiam sair da minha garganta. Precisamos continuar monitorando-o. Mas sim, se continuar assim, o seu neto vai se curar. Ela fez uma pausa e acrescentou algo que me surpreendeu. Não sou particularmente religiosa, Serafina, mas o que aconteceu ao Mateu não tem explicação médica. Se a senhora acredita que foi um milagre, não vou contradizê-la. Nessa tarde, a notícia esparrou-se por todo o hospital. As enfermeiras vinham ver o Mateu com expressões de maravilha. Alguns médicos passavam pelo seu quarto só para verificar os registros com os seus próprios olhos. E Tiara, a minha querida Chiara, chorava de felicidade. Sabia que o Carlo cuidaria dele, disse-me, abraçando-me. Sempre confiei que o faria. Os dias seguintes foram como despertar de um pesadelo interminável. Mateu melhorava a cada dia. O seu apetite regressou, a sua energia regressou, o seu riso regressou. Dentro de uma semana darei-me alta do hospital com a instrução de regressar para checagens regulares. Quando saímos do hospital nesse dia ensolarado de dezembro, Mateu levava posto um boné novo que a Chiara lhe havia dado, decorado com uma imagem de Carlo Acutis. Regressamos à igreja de São Giuseppe, onde o padre Marco nos esperava com toda a comunidade. Haviam preparado uma pequena celebração. Comida, música, abraços, lágrimas de alegria. Giuseppe, o padeiro, havia feito um bolo enorme decorado com a cara sorridente do Carlo. Para o menino milagre, declarou orgulhosamente, mas para mim, o verdadeiro milagre não era apenas a cura do Mateu. Era tudo o resto. Era a comunidade que nos havia sustentado. Eram os estranhos que se converteram em família. Era a fé que havia sobrevivido à prova mais escura. Era descobrir que mesmo quando me sentia completamente sozinha, nunca o estive. Nessa noite, enquanto o Mateu dormia num catre, que o padre Marco havia instalado na sacristia para nós, até que encontrássemos um lugar permanente. Ajoelhei-me frente ao altar mais uma vez, mas desta vez não chorei de desespero, chorei de gratidão. Carlo, sussurrei olhando para o crucifixo. Obrigada por não desistires de nós. Obrigada por levares as nossas orações a Deus. Obrigada por me mostrares que os milagres ainda existem. E juro que, no silêncio dessa igreja vazia, senti uma brisa cálida acariciar o meu rosto. Não havia janelas abertas, não havia portas abertas, mas sentia suave como o hálito de um anjo, e no meu coração escutei de novo essas palavras. De nada, Serafina, sempre estive aqui. Passaram os meses. Mateu continuou a sua recuperação milagrosa, confundindo cada médico que o examinava. Na primavera, o seu cabelo havia começado a crescer de novo, tão escuro e formoso como antes. As suas análises de sangue eram perfeitas. Era, nas palavras da doutora Ferretti, um caso para os livros de medicina. Durante esse tempo, algo mais mudou na minha vida. A história do Mateu começou a estender-se além da nossa pequena comunidade. Um jornalista do jornal local entrevistou nos para um artigo sobre curas inexplicáveis. Logo veio uma estação de rádio católica e, finalmente, uma rede de televisão nacional quis fazer uma reportagem sobre o nosso caso, como parte de uma série sobre intercessões atribuídas a Carlo Acutis. No início resisti. Não queria atenção. Não queria ser vista como alguém especial. Mas o padre Marco convenceu-me. Serafina, disse-me, esta história não é só tua. É de todos os que estão sofrendo agora mesmo. Todos os que perderam a esperança. Se compartilhas o que viveste, darás a outros a coragem de continuar acreditando. Assim que aceitei. A reportagem foi transmitida a nível nacional
em março. Mostrou as nossas fotos, a nossa história e as entrevistas com a doutora Ferretti, com a Tiara, com o padre Marco. A doutora Ferretti, no seu segmento, declarou com honestidade científica: não tenho explicação médica para a recuperação de Matteo Lantieri. Os protocolos sugerem que deveria ter falecido. Que esteja vivo e saudável é, desde a minha perspectiva profissional, extraordinário. A resposta foi avassaladora. Começaram a chegar-me cartas de toda a Itália. Famílias com crianças doentes pedindo-me que rezasse por eles. Pessoas que haviam perdido a fé e a haviam recuperado depois de escutar a nossa história. Inclusive recebi cartas de outros países: Espanha, França, Polônia, Brasil. Uma carta em particular comoveu-me até as lágrimas. Era de uma mulher chamada Maria, da Argentina. Escreveu: Senhora Serafina, o meu filho tem a mesma idade que o Matteo e o mesmo tipo de leucemia. Os médicos daram-nos poucas esperanças, mas depois de ver a sua história, comecei a rezar Carlo Acutis com fé renovada. E quero que saiba que, embora ainda não veja um milagre no meu filho, a sua história deu-me algo que havia perdido: esperança. E às vezes a esperança é o primeiro passo para o milagre. Essas palavras partiram-me e curaram-me ao mesmo tempo. Dei-me conta de que o padre Marco tinha razão. Esta história era maior do que eu, maior do que o Matteo. Era sobre algo universal: a capacidade de acreditar quando tudo parece perdido. Com o tempo e com a ajuda da comunidade de São Giuseppe, Matteo e eu encontramos um pequeno apartamento para alugar. Não era muito, só 2 quartos num edifício antigo, mas era nosso. A paróquia organizou uma coleta e ajudou-nos com os primeiros meses de aluguel. Giuseppe oferece-me trabalho na sua padaria, ajudando pelas manhãs. Não era um salário grande, mas era suficiente para sobreviver com dignidade. Matteo regressou à escola San Domenico em setembro, quase um ano depois do seu diagnóstico. Os seus colegas de classe receberam-no como a um herói. Valentina, a sua professora, contou-me que no primeiro dia Matteo parou frente à turma e disse: quero contar-lhe sobre o meu amigo Carlo. Ele salvou a minha vida. Desde então, Matteo leva sempre consigo uma pequena estampa de Carlo Acutis que a Tiara lhe deu. Guarda menos-a na sua mochila e, segundo me conta, olha menos a cada vez que tem medo ou se sente sozinho. Lembra-me que o Carlo está cuidando-me. Nana, diz-me, e que devo ser valiente como ele. Mas a parte mais formosa de tudo isto veio um ano depois do milagre. Padre Marco procurou-me depois da missa num domingo com uma proposta. Serafina, disse-me, temos estado recebendo muitas visitas de pessoas que vêm rezar aqui, ao lugar onde ocorreu o milagre do Matteo. E pensei, o que te pareceria se organizássemos um grupo de oração dedicado a Carlo Acutis? Poderias liderá-lo? Poderias compartilhar o teu testemunho com outros que necessitam de esperança? Assim nasceu o Círculo de Oração Carlo Acutis na Igreja de São Giuseppe. Reunimos-nos cada terça-feira à noite. Começamos com apenas 5 pessoas, mas agora somos mais de 30. Vêm pessoas de todos os âmbitos: mães com filhos doentes, idosos sós, jovens que buscam propósito. Rezamos juntos, compartilhamos as nossas cargas e estudamos a vida do Carlo para aprender do seu exemplo. Tenho compartilhado a minha história tantas vezes que poderia recitá-la dormindo, mas cada vez que a conto, revivo a graça desse momento e cada vez vejo nos olhos dos ouvintes o mesmo que eu senti: a faísca de esperança acendendo-se de novo. Há uns meses, uma jovem chamada Federica veio ao nosso círculo de oração. Estava grávida e os médicos haviam-lhe dito que o seu bebê tinha uma anomalia cardíaca grave. Chorava desconsoladamente. Não sei o que fazer, disse-nos. Todos me dizem que aborte, que o bebê não sobreviverá de todos os modos, mas eu não posso,
tomei as suas mãos entre as minhas. Essas mãos que uma vez reviraram lixeiras, que uma vez não tinham nada para oferecer. Federica, disse-lhe, há 2 anos, os médicos disseram-me que o meu neto ia morrer, e olha, está ali fora, jogando futebol com seus amigos. Os médicos fazem o melhor que podem, mas não têm a última palavra. Essa palavra pertence a Deus. Dei-lhe uma estampa de Carlo Acutis e ensinei-lhe a oração que eu havia rezado, uma e outra vez, durante os dias mais obscuros. Beato Carlo Acutis, tu que conheceste o sofrimento na tua jovem vida, intercede ante Deus por esta criança que ainda não nasceu. Pede pela sua cura, pela sua vida, pelo seu futuro e dá-me a força para confiar no plano de Deus, seja qual for. Federica começou a vir cada semana. Rezávamos juntas, chorávamos juntas, esperávamos juntas, e quando finalmente nasceu o seu bebê em janeiro passado, os médicos ficaram atônitos. O defeito cardíaco que haviam visto nas ultrassonografias havia desaparecido. O bebê era completamente saudável. Federica chorou nos meus braços, sussurrando uma e outra vez. Carlo escutou-nos. Carlo escutou-nos. Não posso dizer com certeza científica que foi o Carlo quem curou esse bebê, assim como não posso provê-lo cientificamente com o Mateo. Mas posso dizer isto: tenho visto demasiadas coincidências para acreditar que são só isso. Tenho visto demasiadas orações respondidas, demasiadas vidas mudadas, demasiadas curas inexplicáveis atribuídas à intercessão deste jovem beato. E o mais importante, tenho experimentado a transformação do meu próprio coração. A mulher que dormia no chão de uma igreja desesperada e sem esperança já não existe. No seu lugar, há uma mulher que conhece intimamente o poder da oração, a força da comunidade e a fidelidade de Deus, inclusive nos momentos mais obscuros. Agora, quando olho para trás, para essas noites terríveis na igreja, vejo-as de maneira diferente. Não foram castigo. Foram preparação. Deus levou-me ao lugar mais baixo para que pudesse encontrá-lo na profundidade. Tirou-me tudo o que eu acreditava necessitar para mostrar-me que ele era tudo o que realmente necessitava. E Carlo, esse adolescente sorridente que morreu há quase 20 anos, converteu-se na ponte entre o meu desespero e a minha esperança. Ele que conheceu o mesmo sofrimento que o Mateo, que entendeu o medo e a dor do câncer. Converteu-se no nosso intercessor perfeito, porque ele havia caminhado esse caminho antes que nós e sabia exatamente como rezar por nós. Há umas semanas, no aniversário do diagnóstico do Mateo, organizamos uma missa especial de ação de graças em São Giuseppe. A igreja estava cheia. Vieram todos os que haviam sido parte da nossa história. Giuseppe com a sua família, Lúcia farmacêutica, Tiara enfermeira, Valentina a professora doutora Ferretti, quem raramente assiste à missa, e dezenas de membros do nosso círculo de oração. Padre Marco, na sua homilia, falou sobre os milagres modernos. Vivemos numa época que perdeu o sentido do sagrado, disse. Uma época que busca explicações científicas para tudo, e não há nada de errado com a ciência. É um presente de Deus. Mas há coisas que transcendem a ciência. Há momentos em que Deus rompe as regras que Ele mesmo estabeleceu para lembrar-nos que ainda está aqui, ainda ativo, ainda obrando nas nossas vidas. Logo pedi-me que compartilhasse o meu testemunho mais uma vez. Parei frente a toda essa gente, com um Mateo de pé ao meu lado, alto e saudável, e contei a nossa história. Mas desta vez, acrescentei algo novo. Há pessoas que me perguntam: por que Deus permite o sofrimento se é amoroso? Disse. E honestamente, não tenho uma resposta teológica perfeita. Mas posso dizer-lhes: isto, o meu sofrimento, levou-me a um lugar onde finalmente pude escutar a Deus. As paredes da minha vida cômoda, havia-me
Essolado deu. Tive que perder tudo para ganhar a única coisa que verdadeiramente importa: uma relação real com o meu Criador. E Carlo, continuei, este jovem, que a igreja reconhece como beato, não é só um santo distante no céu. É um irmão, um amigo, um intercessor que se preocupa por nós de maneira pessoal e íntima. Ele ensina-nos que a santidade não é algo distante ou impossível. É simplesmente dizer sim a Deus, mesmo quando dói, especialmente quando dói. Quando terminei, a igreja estalou em aplausos. Não porque eu fosse especial, mas porque todos reconheciam na minha história a sua própria luta, a sua própria necessidade de esperança. Muitos aproximaram-se e depois com lágrimas nos olhos, contando-me as suas próprias histórias de dor e cura. Nessa noite, depois de todos se irem, fiquei sozinha na igreja uma última vez. Ajoelhei-me no mesmo lugar onde havia gritado o meu desespero há 2 anos, mas agora a minha oração era diferente. Obrigada, Jesus, sussurrei, por não me abandonares quando eu estava pronta para abandonar-me a mim mesma. Obrigada por me enviares o Carlo como meu intercessor. Obrigada pelo Mateo, por cada dia adicional que tenho com ele. E obrigada por usares a minha história quebrada para trazer esperança a outros. Olhei para o altar, para o crucifixo, que havia sido testemunha de tantas das minhas lágrimas, e senti, como tantas vezes antes, essa presença cálida e reconfortante. Carlo estava ali, tô segura, não de maneira física, mas real, de todos os modos, sorrindo com esse sorriso que nunca se apaga. Lembrando-me que os santos não estão longe de nós, estão mais perto do que imaginamos, intercedendo constantemente, amando-nos com o mesmo amor com que Deus nos ama. Hoje, enquanto escrevo estas palavras, Mateo tem 10 anos. Tem estado completamente livre de câncer por 2 anos. Os médicos chamam um milagre médico e continuam estudando ou esperando entender o que aconteceu exatamente. Mas eu já sei o que aconteceu. Deus escutou as orações de uma avó desesperada. Escutou as orações de uma comunidade que se uniu em fé e enviou o seu jovem servo, Carlo Acutis, para tocar a vida de um menino e devolvê-lo das portas da morte.